Vamos lá, vamos para um segundo tema aí, cara, que eu acho bem interessante, tá? É um insight que eu tive, tá? Eu tava comentando com o Orlando, eu acho que a gente vai ter que explorar isso bastante na Valete, e eu queria começar tratando disso, que é o seguinte: o universo Faria Limer, ou melhor, a influência política do mercado financeiro, ela começa a apresentar sinais de desgaste de material. E esses sinais de desgaste de material não significa que o poder efetivo que esses caras dispõem sobre a economia brasileira e sobre a política econômica brasileira estão diminuindo. Porque não estão. Nesse sentido, eles não estão... Vamos dizer, a influência deles na tomada de decisões que nós temos aqui no Brasil sobre política de câmbio, juros, continua gigantesca. Teve agora até uma tributação que eles estavam que o governo Lula queria fazer, que a Câmara rechaçou, não foi, Rizzo? Ontem votaram para derrubar o IOF. O IOF. Então, sim, eles têm influência política e têm essa capacidade de jogo. Eu tô olhando agora o long run, porque havia um soft power do mercado financeiro. E sempre houve no Brasil, porque houve a ascensão, e eu quero começar a falar disso aqui, a ascensão de uma espécie de um movimento liberal, ao qual o MBL se afiliava, tá? Especialmente a coisa de, vamos botar aí, Rizzo, 12 anos atrás. Sim. A coisa acelera, então os movimentos liberais crescem, a ideia do mais mercado, menos Brasília, isso se mistura também com o processo de crescimento daquilo que a gente chama de Faria Lima, do crescimento inclusive de empresas que se tornaram importantes nisso. Você vai pegar a XP, ela cresce como empresa nesse período. Tudo isso, né, toda essa mescla de discurso liberal, discurso pró-mercado, se afilia, surge o Partido Novo, você tem as reformas do governo Michel Temer, você tem a ascensão do Paulo Guedes dentro do bolsonarismo e a vitória do Bolsonaro junto com o Paulo Guedes, e você teve uma mistura daquilo que a gente chama de direita com o mercado mobiliário brasileiro. E o mercado mobiliário brasileiro, em algum momento, especialmente em 2020, quando o Paulo Guedes começa a chamar o famoso FinTwitch, que era o Twitter do mercado financeiro, para ser seu porta-voz, e um dos figuras, vamos dizer, mais óbvias, que foi o rosto disso, foi aquele patético do Café com Ferry. E é muito importante falar de Café com Ferry, porque o Café com Ferry e toda aquela turma que tinha, digite um se vocês lembram disso, tinha uma turminha também que botava uma luvinha de boxe no Twitter. Ai, luvinha de boxe, ai, olha só, o Paulo Guedes tá acabando com os comunistas, hein? E aí tinha o cara daquela que eu vivi, Alaska Black. Tinha um fundo, que era o Alaska Black, tinha um retardado lá, que é nem um imbecil que é de sabe? Ficava enganando os outros lá e puxando o saco do Bolsonaro. Era um puxador de saco do cacete, né? Eu chamava de fundo Silasca Black. E aí, era aquele momento que se teve praticamente uma fusão do mercado imobiliário brasileiro com o governo Bolsonaro, com a direita. Tá, o Partido Novo sempre teve de 4 pra esses caras. E o BTG, que tinha ali como presidente o André Esteves, participando diretamente do governo Bolsonaro. E eu acho muito engraçado, porque durante um período entre 2020 e 2021, o André Esteves dava as cartas no governo Bolsonaro. E teve muita coisa estranha que aconteceu na virada do governo Bolsonaro, o governo Lula, envolvendo o BTG. E todo mundo que fala toma processo. E a gente sabe das relações políticas que esses caras têm com a Suprema Corte, com os tribunais superiores, que são, assim, e com a elite política do Brasil. A gente sabe muito bem de um certo escândalo dos precatórios que envolveu bolsonaristas e gente do governo Lula, gente do Bolsonaro que vivia na Jovem Pan. Lembra daquele cara que tinha a voz do Mickey? Oh, bububu! O Mickey do Bolsonaro, né? Foi parar no BTG. O Mickey, né, estranha. Pegue não vou ficar entrando muito em detalhes, pega o lance dos precatórios, né? Assim, a Faria Lima tava incrustada dentro do governo Bolsonaro. E aí você tem os bancões quando o Lula ressurge e o Lula pinta como candidato. A elite se junta e fala, ó, vamos tirar esse Bolsonaro, o caos tá completo, há uma tentativa de golpe, blá blá blá. Vamos desmontar o Bolsonaro como opção. E aí o mercado financeiro racha. Vai o BTG e os bancões pro Lula, ainda que o BTG tenha também gostasse do Bolsonaro e gosta de todo mundo. E uma outra parte ficou com o Bolsonaro. Eles racharam, ganha uma turma com o Lula e aí vai todo mundo pro Lula. Tanto que aí o próprio Café com Ferry, né, que era o maior pelego do Bolsonaro, pelego do Bolsonaro, diziam por aí, né, que dispunham, por conta da amizade com o Paulo Guedes, ele dispunha de muita amizade com o Paulo Guedes, pra se colocar aqui. Sim, tinha até uma estátua do Paulo Guedes, acho que ali naquela empresa deles, né? Não vou ficar entrando aqui, né? Esses caras, olha lá, essa estátua constrangedora que esses caras tinham. E próprio, é uma cara de loser, o Paulo Guedes tá assim, não. E esses caras viraram tudo arradadista. Aí chegou a ter no começo de 2023, o Rizzo vai lembrar, uma empolgação com a Haddad. O mercado financeiro se empolga com a Haddad, bolsa teve uns momentos positivos ali e tal. E aí depois as coisas foram se acomodando. E aí o que acontece?
se eles se adaptam e o capital se adapta, e aí eles vão ter os otimismos de momento e os pessimismos de momento e as alianças políticas para cada eleição, do ponto de vista da participação no debate público e da construção de uma credibilidade junto a população, definitivamente o setor ele vem perdendo muito. Então vocês têm que entender. De um lado eles mantêm um hard power, uma capacidade política de intervenção junto a tribunais superiores, junto a grandes bancas advocatícias, junto a Senado, junto à Câmara dos Deputados, mantém, junto a instâncias do governo federal, Ministério da Fazenda, junto ao Banco Central, mantém. De outro, uma espécie de movimento cultural que os justificava foi quebrando. O primeiro grupo dentro da direita a fazer isso foi quem, senhor Rafael Almeida? O MBL, desde 2020 batendo nesses caras. Desde 2020 o MBL estava batendo nesses caras, avisando que esses caras estavam enganando a galera. Porque, obviamente, durante a pandemia houve liquidez a dar com pau, vocês não lembram? Liquidez. E aí eles queriam criar todo um buzz em cima dessa liquidez. Então, viva o Paulo Guedes, o Brasil vai bombar, o Brasil vai sair antes de todo mundo da pandemia, o Brasil, viva Paulo. Lógico, tinha liquidez, muito dinheiro sendo jogado de helicóptero, o mundo inteiro fazendo isso. E esse dinheiro precisa ser captado e jogado em alguma coisa. Então, porra, invista no mercado imobiliário, invista aqui, ali. E eles ficaram, né, usando isso pra pegar aquele afã das pessoas e tal, e fazer grana em cima daquilo, como fizeram, e os peixinhos, os trouxas caem, e aí eles tinham criado toda aquela empolgação, viraram apologistas ali do bolsonarismo. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bombeirinhos continua numa boa, e eles, né, você pega o próprio Stuberger, né, ele era um cara que começou a denunciar, o Bolsonaro deu merda, tal, e começa a falar mal, apoiou o PT, hoje deve se arrepender das posições que adotou, mas ou se não, né, talvez no máximo posições econômicas, posições políticas, não sei, né. Mas o que tem é o seguinte, tá difícil justificar que o mercado financeiro brasileiro é, né, algo super bacana e que não é nada além do que outro setor brasileiro que atua politicamente, que dispõe de posições privilegiadas para interferir a seu bel prazer e que tem na concentração de poder de alguns dos seus agentes também um problema, não só para o setor deles, para a economia brasileira em geral. A indústria já cumpriu esse papel várias vezes. Não imagina que o mercado financeiro não o faria. E aí a gente está vendo algumas coisas que são importantes. Então o MBL foi o primeiro grupo a dar porrada e brigar com esses caras, mas se vocês olharem com carinho, isso começou a acontecer no bolsonarismo. E começou a acontecer de uma maneira até engraçada, porque como o bolsonarismo vai fazer as coisas de maneira meio desengonçada, eles já estão assim, eles descobriram agora que eles são nacionalistas, né? Então o Kim Paim tá puxando essa briga, então eles são nacionalistas e agora eles são contra privatizações. Beleza, né? Então veja só, ele pegou um tweet do dia 16 de junho, né, do Café com Ferri, Tarcísio é Petro e bebê na cabeça, assim, ele vai comprar ações, porque, não sei, né, pode ser que o bom governo do Tarcísio faça que você invista nessas ações para crescer. Ele tá querendo lá fazer preço, como eu disse, várias manifestações públicas a respeito do Tarcísio são para fazer preço. Aí o Kim Paim diz, o que eu falei, no fim só querem alguém que venda preço de banana Petrobras e o Banco do Brasil. Querem repetir o que fizeram com a Vale, só enxergam a própria carteira. Tá, vamos lá. Tá brigando com um cara que era, mano, assim, um agente político favorável a eles. Era uma cadelinha. Aí o Café com Ferro. Você é contra a privação de estatais, Kim Paim? Eu sou a favor. Quero que vendam todas as 125 estatais. 100%. Talvez deixar 2 ou 3. Aí o Kim Paim. Sou totalmente contra vender a Petrobras e o Banco do Brasil. A espoliação revelada na CPI dos Rockefeller dos anos 50. A sabotagem do Roberto Campos e Godin. O caso Walter Link e Hannah Mining colocar o nome do Brasil. A luta de brasileiros como Arthur Bernardes não foi em vão. E no que depender de mim, essa história de traição à parte dos liberais entreguistas não será esquecida. Entregar a Petro e o bebê por BTG, JBS, BlackRock ou China não terá jamais o meu apoio. Eu acho muito complicado, porque assim, boa parte daquilo que todos nós utilizamos como produtos e serviços, né, para viver, depende, ou melhor, tem na composição das empresas que fizeram esses produtos ou serviços, dinheiro de algumas dessas empresas. A BlackRock está em tudo e o fluxo de capital em pessoal que fica girando o mundo vai ser assim. Essa é a natureza do capitalismo, gostemos nós ou não. Gostemos nós ou não. Essa é a natureza disso e essa é a natureza do capitalismo a despeito de problemas, externalidades que existem, inclusive em termos de soberania, ela garante pra gente, né, um mundo, gostemos ou não, muito mais afluente em termos materiais do que qualquer coisa que a gente tinha 50 anos atrás, 100 anos atrás, 150 anos atrás. Eu acho complicado fazer, assim, esse tipo de justificativa. Eu acho também que, assim, faz sentido a gente privatizar absolutamente tudo.
Não sei, mas acho que privatizar a maior parte das coisas faz sentido, porque nações não são iguais, meus amigos. Para o Brasil, privatizar é importante porque o brasileiro tem uma natureza patrimonialista. Portanto, tudo que é público torna-se privado através de uma apropriação ilegítima. E isso acontece com empresas públicas. Então, as empresas públicas são cabides? Sim. São base para escândalo de corrupção? Sim. São usadas para interesses locais, de lideranças locais vagabundas? Sim. É da nossa natureza. A justificativa de um brasileiro para privatização sequer vai ser a justificativa de às vezes, um chinês. Ainda que tenha muita corrupção na China. A gente tem um misto de corrupção, incapacidade. Vamos dizer, são sintomáticos dessa característica patrimonialista nossa. E a gente precisa entender isso, porque no fim do dia, é melhor ter uma empresa que era pública tendo, vai lá, capital misto, ou, sei lá, um capital completamente privado, com participação de grandes bancos. Pô, cara, é melhor. Na maior parte dos casos será melhor sim. Sem romantização nenhuma. E o ideal ainda é com o mercado aberto com concorrência. Existe muita romantização, por exemplo, eu tava no nosso congresso lá em Curitiba, né, e o Matheus Batista falou algumas coisas, ele e o Bertolucci. Aliás, dois caras muito inteligentes, Matheus Batista, sigam eles, Matheus Batista e Bertolucci. Comentando assim, gente, o preço da gasolina no Brasil não é tão caro quando você for colocar valor do dólar com outros países do mundo. É mais caro que os Estados Unidos? Sim, agora se você for colocar com o poder de compra do brasileiro, é bem mais caro. Mas dito isso, né, é uma commodity internacional. São preços internacionais que a gente vai ter que dispor, né? Então, na prática, muito disso a gasolina não é uma das mais caras do mundo, também não é uma das mais baratas. Agora, nós somos pobres, o problema é que isso incide muito na nossa capacidade de compra, porque nós somos pobres. Então não é que assim, puta, Petrobras é o maior dos... e que o preço iria baixar demais se privatizasse, se tivesse concorrência pra caralho e tal. Acho que não, acho que daria pra baixar mais. Mas não seria... Não acreditem tanto em mágicas, até porque foi vendido pelo movimento liberal e em certa medida também por nós, do Movimento Brasil Livre, na nossa fase mais jovial. Foi vendido muita coisa como fácil e simples, quando não é. O Eduardo Gobi tem um custo logístico, sim, a ausência de oleoduto e gasoduto, né, tudo aqui é bem complicado. Mas sim, você vai aumentar a produtividade da economia brasileira, abrindo mercados e abrindo mercado, quebrando monopólio, privatizando algumas empresas, não precisam ser todas, mas privatizando. Agora, o discurso do bolsonarismo familista, porque o bolsonarismo rachou, eu ouso dizer, veja só, que o bolsonarismo raiz familista não é majoritário. Quando eu digo que ele não é majoritário, ele não é 50% mais um do bolsonarismo. Todos os outros clusters do bolsonarismo somados dão mais de 50%. O nicolismo com o PL jovem e, sabe, sei lá, o movimento gay do PL, que é esse. Esses caras, cara, em termos de voto independente, já estão gigantes. Hoje, um importante naco deles, que eles estão lá brigando, o Partido Novo. O Partido Novo é um naco desses caras, ali, do bolsonarismo. Outros caras que são mais ou menos dependentes, ou centrônicos, que tem algum grau de lealdade à família. Mas a família mesmo é um núcleo menor, que vem reduzindo a participação acionária dela naquilo que se chama de bolsonarismo. E aí esses caras estão investindo através do Eduardo e do Kim Paim num discurso novo. É como se o Eduardo, o Kim Paim e uma fração desses caras estivessem experimentando algo novo para lá na frente o Bolsonaro comprar. Mas não se sabe se vai rolar. Um exemplo disso, Tarcísio. O Tarcísio, ele vem se tornando o nome eleitoral para eles mais óbvio. O Bolsonaro, dizem por aí que o Bolsonaro já, nos bastidores, deu o aceite dele à candidatura do Tarcísio. Beleza, atendi, é um ponto. Em geral, os caras soltam isso para fazer preço. Então, quando fica sendo essas matérias, é para fazer preço. Mas, eu já comentei aqui com vocês que o Centrão e o PL querem o Tarcísio de candidato. Isso é óbvio, por várias razões. O Tarcísio tem imprevisibilidade, o Tarcísio vai andar com aquela agenda mais ou menos liberal que agrada os bancões, que agrada o mercado financeiro adora o Tarcísio. Não à toa tava o Café com Fé ali falando, né? O Tarcísio a gente faz preço, não sei o que, BB, né? Banco do Brasil e Petrobras vai fazer preço, comprem Banco do Brasil e Petrobras e tal. Que é essa putaria que esses caras ficam fazendo. O Tarcísio representa a vitória de algo que seria como um governo Temer novamente, ou um sonho de um retorno tucano ao poder. É um governo de centro, com umas pitadas à direita, que vai acomodar com a imprensa. É um governo de acomodação
como todo governo do Centrão é. Não deixa de ser sintomático que um dos maiores partidos do Centrão de todos, e com o maior espírito centrônico em si, que é o PSD do Kassab, tenha feito sua propaganda de televisão com o Tarcísio como estrela. Você viu isso, Iso? Não vi. Põe um Google, né? PSD, Tarcísio, propaganda. Saiu matéria sobre isso. Ou seja, o Kassab investiu no Tarcísio como garoto propaganda do PSD, mas o Tarcísio do Republicanos, e nada nos diz, e é muito improvável que o Tarcísio seja candidato a presidente pelo PSD. Olha lá, ó. Quer botar aí a notícia, ó? Paulo arregaça as mangas e trabalha muito. Em parceria com o PSD, a gente está avançando cada dia mais. Tem obras importantes e programas inovadores acontecendo em todo o estado. Junto com o governador Tarcísio de Freitas, nós já estamos preparando hoje um futuro com ainda mais desenvolvimento e oportunidades para todos os paulistas. Vamos juntos. Venha para o PSD. Reparou, amigos, que a propaganda é mó malandra, porque ela parece que é uma propaganda do governo, e a propaganda fala do PSD em terceira pessoa. Olha no começo com a propaganda. A propaganda é do PSD. Foi o PSD que fez. Mas parece que é uma propaganda do governo de São Paulo falando do PSD. Olha só. São Paulo arregaça as mangas e trabalha. Arregaça as mangas e trabalha muito. Em parceria com o PSD, a gente está avançando cada dia Entendeu? mais. Entendeu? Parece que é uma propaganda do Tarcísio falando do PSD, endossando o PSD. Como assim? Ó, o governo trabalha em parceria com o PSD, a gente avança. O PSD tá em terceira pessoa, mas a propaganda do PSD. A propaganda do PSD. É uma malandragem isso. Uma malandragem, só que eles estão se vinculando. Isso é cheirinho. Cheirinho deles estão construindo uma candidatura presidencial, construindo uma coalizão para uma candidatura presidencial que agrega todo mundo. Só não agrega direitinho olhar o bolsonarismo. E aí quando vem o Kim Paim com esse discurso, é um discurso, volta a colocar, complicado, porque talvez eles façam essas coisas muito inspirados no caminho próprio que o MBL fez, na própria, que lembra que ele próprio elogiando o livro amarelo, ó, eles estão indo buscando um caminho que não tá nesse liberbobismo, mas não é assim na forçada, e tem um problema, o mercado financeiro, isso em qualquer lugar, costuma agregar capital humano de alta qualidade, o setor de tecnologia, o setor financeiro agrega essas pessoas, você vai pegar as pessoas formadas nas melhores universidades, vão parar no mercado financeiro porque paga mais, paga muito. Tem uma concentração de renda óbvia, você lida com fluxo de capital, portanto você não está nem lidando com produtos, está lidando com o dinheiro que circula para fazer os produtos e serviços. Então paga-se bem. Então, né, o melhor capital humano vai parar ali. Quando você começa a rechaçar isso, você cai no discurso nacionalista, você começa a parar de lidar com esse capital humano de alta qualidade. Ainda aqui, né, pensando direito, né, quem fazia proselitismo no mercado financeiro no Twitter para o bolsonarismo não era o capital humano de alta qualidade, eram os grifters, né? Eram os picaretas, os vagabundos, e os vagabundos estavam lá, né? Falando, mas em grande medida o bolsonarismo também se afasta um pouco disso. E eles me soa muito mais a construção de discurso de nicho do que qualquer outra coisa. Ok, façam o que quiser, não me soa o melhor caminho não, porque não é simples o caminho brasileiro e as respostas pro Brasil nunca vão ser respostas de manual, simples e fechadas dentro de uma ortodoxia. O livro amarelo não está sendo construído dentro de uma ortodoxia e não pode. Se a gente for muito ortodoxo dentro da doutrina A, B ou C, como se imaginava no século XX, né, quando você se fechava seus pensamentos, suas soluções em clusters, em pacotes muito fechadinhos, vai dar merda. E aí, né, o que acontece, né? Teve muito grifter do mercado financeiro, muito vendedor de curso do mercado financeiro. Houve também, vamos dizer, uma primorriquização do mercado financeiro, em que esse cara, pra muita gente era um cara sério, cara pica, depois mostrou que era só um influencer retardado, casou lá com aquela mulher, né? Aí ele entrou pro Legendários, então você começa a ver assim, entendi, a imagem geral do mercado financeiro ficou muito mais uma imagem de grifter oportunista, como é nos Estados Unidos e em qualquer lugar, do que estava, porque ela estava idealizada nos últimos 10, 15 anos aqui no Brasil, por conta da ascensão do próprio mercado financeiro e também do discurso liberal. Tudo isso ficou muito marcado por ser meio papinho e picaretagem, falta de posicionamento, né?